Adjetivos, falou? A gente vai falar de classificações básicas, posição dos adjetivos e grau dos adjetivos, que é a parte mais importante de todas. Vamos lá? Visualiza comigo, dá uma olhada. Quando a gente fala de adjetivos, nós já comentamos que o adjetivo é aquele termo que caracteriza um núcleo nominal, dando características especiais, específicas, tá? Particulares para ele. Então, quando eu olho a seguinte frase, olha, vários alunos dedicados acharam a questão difícil. Verbinho aqui, ó, achar, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer uma análise antes, lembra aqui, ó? Vários o quê? Vários alunos. Alunos aqui já é o nosso termo substantivo nuclear, tá vendo aqui, ó? Beleza? E esse vários é artigo? Numeral? Não. Então ele é adjetivo ou pronome? Quando eu digo vários alunos, está dando características específicas desses alunos? Não, não está. Então automaticamente esse cara não é adjetivo, esse cara é um pronome. Mas se a prova perguntar se ele é um pronome possessivo? Não. É um pronome demonstrativo? Vários alunos? Não. É um pronome o quê? Indefinido. Belezinha aqui, ó. Pronome indefinido, show de bola. Suave, suave. Agora avalia comigo, dá uma olhada. Quando eu digo assim, olha, vários alunos dedicados. Quem são dedicados aqui, ó? Opa, são esses alunos. Dá uma olhada, artigo numeral? Não. Adjetivo ou pronome? Esse cara é adjetivo. Repara que ele está dando características específicas agora do substantivo alunos. Todos os alunos da face da Terra são dedicados? Não, mas estes aqui são, olha, legal? Então está dando características específicas. Opa, esse cara é adjetivo. Agora deixa eu te contar, todo adjetivo poderá ser uniforme ou biforme, aquele mesmo conceito do substantivo. Se você tiver uma forma para o masculino e outra para o feminino, você tem o tal do biforme. Se você tiver uma única forma servindo para os dois, ele é uniforme. Agora avalia para mim. Quando eu digo aqui, alunos dedicados, se fossem alunas, seriam alunas dedicadas. Percebeu que flexionou? Variou para o feminino. Então, se ele variou, ele vai ter uma forma para o masculino e outra variante para o feminino. Legal? Então, para a gramática, esse cara aqui é um adjetivo biforme, tá bom? Aqui, ó. Biforme pra gente não dar mole. Coloquei bife, tá? Bife, mas não vai comer, não. Eu viajei. Aqui, ó. Vem comigo, verbinho, tá vendo aqui, ó? Agora avalia comigo aqui depois do verbo. Olha, acharam a questão difícil. Quando eu digo a aqui, filho, é o que? A questão. Automaticamente, questão é o nosso termo nuclear aqui, ó, o nosso substantivo. Esse cara aqui é o nosso artigo, lembra aqui, ó? Artigo definido. Agora finaliza. Difícil. Quem que é difícil aqui? A questão. Toda questão é difícil? Não. Mas esta aqui? Esta é. Visualizou? Então esse cara aqui é um adjetivo. E se a prova perguntar se é um adjetivo uniforme ou biforme agora? Pensa comigo. A questão é difícil. O exercício é difícil. Não muda. Percebeu? Então ele tem uma única forma. Este cara aqui é uniforme. Legal? Então esse cara aqui é uniforme. Perfeito? Tranquilo? Suave? Maravilha? Vamos dar uma olhadinha na frase de baixo agora. De manhã ocorreram coisas incríveis aqui. Analisa comigo. Verbinho, aqui ó, ocorrer. Tá aqui ó. Legal? Quando eu avalio aqui antes, de manhã, termo preposicionado, ó. De manhã o quê? De manhã ocorreram. Então isso aqui é uma locução, só que é uma locução ligada a verbo. É a tal da locução adverbial. Perfeito? Vem comigo. Coisas incríveis aqui ó. Quando eu digo coisas, tá vendo aqui ó? Coisas incríveis. Coisas está caracterizando incríveis? Essas incríveis estão meio coisas? Não, cara, claro que não. Pelo contrário, são incríveis aqui, ó. Incríveis que está caracterizando coisas. Incríveis são as coisas. Então esse cara aqui é o nosso substantivo. Legal? E esse cara está caracterizando substantivo. É artigo numeral? Não. Adjetivo ou pronome? Adjetivo está dando características específicas destas coisas aqui, ó. Estas aqui são incríveis, tá bom? Então esse cara aqui é um adjetivo. Se a prova perguntasse agora, uniforme ou biforme? Elas são incríveis e eles são incríveis. Do mesmo jeito, não muda. Então você vai perceber que esse adjetivo aqui ele é uniforme. Uma única forma para os dois gêneros, tá bom? E para finalizar a palavra aqui, é aqui coisas, aqui incríveis. Não, aqui ocorreram. Esse cara tá ligado lá ao verbo, tá vendo? Então esse cara aqui é um advérbio. É o nosso advérbiozinho de lugar. Avalia de baixo aqui, ó, a frase de baixo. O momento favorável e oportuno acabou. Vamos lá, aqui é o verbinho aqui, ó. Oh, acabou, tá aqui, ó, lá longe, caramba, aqui, ó. Esse cara aqui é o verbo. Analisa comigo agora aqui, ó. Quando eu digo o, é o quê? O momento. Aqui, ó, momento, então, já é o nosso termo nuclear. É o nosso substantivo. Aqui, ó, favorável. Quem que é favorável aqui, ó? O momento. Favorável e oportuno aqui, ó. Oportuno também, tá vendo, ó? Quem que é oportuno aqui? Momento aqui, ó. Legal? Momento oportuno. Esse aqui é só uma conjunção, tá?
Ele serve para ligar funções sintáticas iguais. As conjunções basicamente servem para quê? Para introduzir toda uma nova oração ou ligar funções sintáticas iguais. Ela comprou maçã e banana, você coloca ela comprou maçã e banana. Aquele ezinho ali está sendo usado só para ligar funções sintáticas iguais, tá? Serve para mais nada. A gente chama esse cara só de conjunção. Agora fecha comigo. Quem que é favorável? O momento. Repara aqui, ó, que esse cara está caracterizado. Deixa eu colocar até o artigo aqui logo. Sei que você já não erra mais isso. Aqui, ó. Fala para mim, se favorável aqui é o momento. Esse cara aqui está dando característica específica, sim ou não? Beleza? Então esse cara é um adjetivo. Se a prova perguntar se esse adjetivo aí, filho, é uniforme ou é biforme, fala para mim. Ó, o momento é favorável, a hora é favorável, tá? Ele é favorável, ela é favorável. Opa, não flexiona. Esse cara aqui é uniforme. Perfeito. Oportuno, o que é oportuno? É o momento, legal? Perfeito? Tranquilo? Agora, ele é oportuno e ela seria oportuna. Flexiona. Então, esse cara aqui é um adjetivo que é biforme. Este cara aqui é um adjetivo biforme. Pronto, fechou aqui. Legalzão? Tranquilo? Esse é o conceito básico do adjetivo, tá? Classificando como uniforme e biforme, bem tranquilite. Agora, o que as provas gostam de fazer com o adjetivo? Ficar brincando com esse cara dentro de uma relaçãozinha de ordem. Sabe por quê? Porque inúmeras vezes a ordem dele pode significar uma mudança total de sentido. Olha que maneiro, cara. Visualiza comigo, olha só. A ordem direta, tá? Que é chamada pela gramática de sentido denotativo. Vale lembrar, ó, só para deixar claro aqui, denotativo aqui, ó, de dicionário, falou? De dicionário indica o sentido real da palavra, cara. Para e pensa comigo. Meu irmão, quando você pega um dicionário, a primeira expressão que vem sobre uma palavra é o sentido real, é o literal da palavra, tá bom? Depois a gente dá até uma viajada ali no dicionário, falou? Mas a primeira expressão é o sentido real da palavra. É só você lembrar, então, de dicionário. É sempre sentido real quando pensar em sentido denotativo, tá bom? Então, sentido denotativo é o mesmo que sentido real. Lembra? De dicionário, não vai errar isso nunca, beleza? Fecha comigo. Ordem direta, quando você está passando na padaria, para e pensa. Passou lá pela padaria, dando aquele rolezinho e tal, de repente você... caramba, o que é aquilo ali? É um bolo? Nossa, eu gosto tanto de bolo. Aí você olha para o bolo e aí resolve traçar um comentário sobre o bolo. Como é que você fala? Você fala, gostoso bolo. Gostoso bolo. Não, cara, você não fala assim não, deixa de ser doido, você não vai falar assim nunca. Como é que você fala de verdade? Você fala assim, bolo gostoso, bolo gostoso. É assim que você fala, bolo gostoso. Você vai perceber que a natureza da nossa língua, tá? A língua portuguesa, ela coloca primeiro o substantivo e depois o adjetivo, diferente do inglês. O inglês inverte isso aí. O inglês coloca o adjetivo primeiro, depois o substantivo. A gente não. Não, aqui não. Aqui na nossa língua, não. Aqui a gente gosta do substantivo primeiro. É assim que a gente pensa, tá? É assim que a gente fala no dia a dia. Então você vai perceber que a gente coloca primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Essa é a natureza da nossa língua, falou? Você vai olhar para uma questão, por exemplo, e vai falar assim, caraca, meu irmão, que questão difícil. Você não vai falar, caraca, moleque, que difícil questão. Você não fala assim, filho, tá? Você coloca o substantivo primeiro, o adjetivo depois. Essa é a natureza da nossa língua. Agora vem comigo. A gramática diz que quando o adjetivo está na ordem direta, ou seja, o substantivo primeiro, o adjetivo depois, a ordem natural da nossa língua, o adjetivo ele vai estar no sentido denotativo, sentido real. Olha a frase. Havia naquela sala um funcionário alto. Repara aqui, ó, que neste caso aqui, ó, a palavra alto está indicando estatura mesmo. O cara é grande aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Havia naquela sala um funcionário alto. Repara que o funcionário é o nosso substantivo e o alto é o nosso adjetivo, que indica que neste caso é estatura. Estatura do cara, falou? É o tamanho dele, um funcionário alto, big, né? O cara deve ter 1,90 m, sei lá, quase 2 metros, tá vendo? Havia naquela sala um funcionário alto, um funcionário grande. Agora, observa aqui, ó. Todos te consideram uma mulher grande. Repara que quando eu falo aqui, ó, todos te consideram uma mulher grande, repara que aqui, ó, mulher é o nosso substantivo. E automaticamente o grande aqui, ó, é o nosso adjetivo. Repara, quem veio primeiro? O substantivo, quem veio depois? O adjetivo. Está no sentido real, está na ordem direta da língua portuguesa, legal? E essa daí, basicamente, é a ordem direta, então vai ser o sentido real denotativo. Então o adjetivo vai ter o valor dele mesmo, grande é tamanho ali, não vai ter jeito não, falou?
Quando eu falo ali, ó, todos te consideram uma mulher grande, significa que todos te consideram uma mulher, né, enorme e tal. Pode ser grande assim, pode ser grande assim, né? Mas é uma mulher grande, cara, é uma mulher grande. E se estiver fazendo prova, tem que dar aquele gás depois. Vai lá, estuda, passa na prova e dá aquele gás, porque, né, tem aquele IMC lá, né? Então vem comigo aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, quando eu falo aqui, ó, mulher grande, tá? É tamanho mesmo. Legal? Ali, ó. É tamanho mesmo, beleza? Tamanho, belezão. Ih, acho que nem tá saindo ali no... Deixa eu dar uma olhadinha no vídeo aí. Calma aí, rapidinho, dos cadôs. Ah, saiu sim. Saiu no cantinho lá, mas saiu. Desculpa aí, gente, foi mal. Eu quis dar uma olhada pra ver se tava saindo tudo 100% pra vocês. Visualizou aqui, ó. Então, tamanho lá, beleza, show de bola. Agora vem comigo. Se a prova pegar esse adjetivo e falar assim, eu vou mudar esse adjetivo agora de ordem. Vamos mudar esse adjetivo de ordem. Vamos puxar esse cara pra antes do substantivo. Ela pode. Ela pode, Cadu? Ela pode, cara, ela pode. Sabe por que ela pode? Porque ela vai fazer isso para poder gerar um outro sentido para o adjetivo. Mas esse sentido tem que mudar totalmente. Não pode mais indicar tamanho, não, tá? Isso. Ou seja, significa, se ele vai mudar totalmente, ele vai servir até para quem for baixinho. Para você ter uma ideia, vai servir até para quem for baixinho, para quem for exatamente o oposto daquilo ali, tá? E vai servir. Então vem comigo, dá uma olhada. Havia naquela sala um alto funcionário. Fala para mim, quando eu digo alto funcionário, ele pode ser baixinho, esse alto funcionário? Pode. Ele pode ser um cara de 1,50 m. Mas quando eu digo ele é um alto funcionário, significa que é o cargo que ele ocupa na empresa. Então, se ele pode servir para o extremo oposto, quando ele pode servir para o extremo oposto, eu posso dizer que mudou totalmente sentido, tá? Então isso aqui, olha, gerou um sentido conotativo, já que ele serve para o extremo oposto inclusive, tá? Não é só para o extremo oposto não, mas ele serve inclusive para o extremo oposto. Isso aqui é sentido conotativo, que para gramática é o mesmo que sentido figurado, tá bom? Aqui, ó, sentido conotativo é o sentido figurado, lembra? D de dicionário, falou? D de dicionário, perfeito. Denotativo, sentido real. Conotativo, então, é o que sobra, é o sentido figurado. Agora, dá uma olhada, naquela sala havia um alto funcionário. Repara que aqui, ó, já não é mais tamanho. Serve para um cara baixinho, ele pode ter 1,50 m e ser um alto funcionário da empresa. Então, isso aqui está se referindo ao cargo que ele ocupa, tá? A função que ele ocupa. Beleza? Tranquilo? Então, você vai perceber que neste caso aqui, ó, eu tenho o substantivo, o adjetivo foi anteposto para dar esse sentido figurado. Olha a frase de baixo. Todos te consideram uma grande mulher. Caramba, quando eu falo assim, olha, todos te consideram uma grande mulher, repara que aqui, ó, mulher é o substantivo. E neste caso, grande é o adjetivo. Visualizou? Se grande é o adjetivo aqui, ó, olha que maneiro, ele está anteposto. Verifica se serve para o extremo oposto. Olha, todos te consideram uma grande mulher. Ela pode ser baixinha e ainda assim ser uma grande mulher? Pode sim, tá? Aqui é uma mulher valorosa, uma mulher de prestígio, tá vendo? Então, neste caso, olha, este grande está indicando valor. Legalzão? Automaticamente, para a gramática, é um sentido figurado isso, tá bem? Então, aqui nós estamos diante do sentido figurado, sentido conotativo, fantástico. E, às vezes, para a gente finalizar, deixa eu ver se eu entendi. Ordem direta, sentido real. Ordem inversa, normalmente sentido figurado. E às vezes, a prova diz o seguinte, se não mudar totalmente, se não servir para o extremo oposto, olha que legal, se não mudar totalmente, se não servir para o extremo oposto, o adjetivo anteposto estará indicando somente ênfase. É só para chamar a atenção, serve para mais nada, é só para chamar a atenção. Olha, ele pode pegar, por exemplo, e comprar um livro antigo e falar assim, cara, eu comprei um antigo livro, só para chamar atenção para o adjetivo, serve para mais nada, tá vendo aqui, ó? Se eu falar, eu comprei um livro antigo, o livro é velho? É velho. Eu comprei um antigo livro, ele pode ser novo? Não, ele ainda é velho, beleza? Então você vai perceber que não mudou totalmente sentido. E se não mudar totalmente sentido, para que a gente vai fazer essa inversão de ordem? Só para chamar atenção para o adjetivo. Só para falar aqui, ó, não é qualquer coisa não, é um antigo livro, só para poder dar ênfase, tá bom? Serve para mais nada. Aqui, ó. Há casos em que a ordem indireta não mudará totalmente o sentido do adjetivo, não poderá ser usada, por exemplo, para o extremo oposto. Nesses casos, a inversão indicará apenas ênfase. É o caso aqui, ó. Ela teve os resultados melhores da turma. Repara que quando eu falo em resultados melhores, aqui, ó, eu tenho um substantivo e, ó, resultados melhores. Como é que eram esses resultados? Muito bons, tá vendo aqui, ó? Muito bons. E se ela teve resultados melhores da turma, esses resultados eram muito bons.
em relação a toda a turma. Agora, lá embaixo. Ela teve os melhores resultados da turma. Repara se não é a mesma coisa. Ela teve os melhores resultados da turma. Como é que eram esses resultados? Ah, eles eram muito bons também. Porém, por que eu inverti então agora? Só para dar ênfase. Você vai perceber que a inversão aqui ó, não muda o sentido. Então, a prova vai dizer que o adjetivo aqui está sendo usado somente para gerar ênfase. Às vezes ela faz isso. Coloca, por exemplo, olha, essas 4 frases aqui, ó, pam, 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 né? Coloca... Não, aliás, coloca 2 frases assim, uma assim, por exemplo, e pergunta: assinale dentre as opções abaixo a única em que o adjetivo está sendo usado só para dar ênfase. É só isso. Beleza? Ou seja, é aquele momento em que inverteu a ordem, mas ele não mudou o sentido, tá? É o caso aqui. Ele está sendo usado só para dar ênfase. E às vezes a prova pede: assinale dentre as opções abaixo a única em que a mudança de posição do adjetivo vai gerar mudança de sentido. Repara, aqui não, a mudança não gera mudança de sentido, aqui a mudança não gerará mudança de sentido, porque às vezes a prova já coloca assim, olha, substantivo antes, o adjetivo depois, é você que vai ter que fazer na sua cabeça essa troca, tá? Essa inversão, ela vai te dar a frase assim, ó, aí você vai ter que fazer essa transformação aqui, ó. Os resultados melhores? Os melhores resultados mudou totalmente? Não, não mudou. Os livros antigos, os antigos livros mudou totalmente? Não, não mudou. Então você vai ter que fazer isso de cabeça às vezes, tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí ela vai perguntar qual é a única que a troca de posição do adjetivo muda o sentido da frase. Ela está falando aqui, ó, de mudança de sentido, sentido conotativo, tá legal? Belezinha? Então fica atento que é esse o tipo de questão que de vez em quando a gente pega algumas questões por aí, tá legal? Então, mudou a ordem, tá? Mudou o sentido, tá? Que é no sentido conotativo. Mudou a ordem, não mudou o sentido, é meramente caso de ênfase. E é só isso. Falou? Belezinha, tranquilo? Show de bola, show de bola? Então vamos lá, vamos falar de grau dos adjetivos agora pra gente arrebentar? Vem comigo.